A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os nossos amados pastores, professores e superintendentes da Escola Bíblica Dominical. É uma alegria inenarrável podermos estar aqui juntos mais uma vez, aprendendo sobre Cristologia em nossa revista Jesus Cristo, o Filho do Deus Vivo. E dando continuidade aqui à nossa revista, nós vamos abrir na página 28, no estudo de número 6, intitulado de Cristo no Novo Testamento. E o Novo Testamento, já começando em nosso estudo, nós podemos dizer que também é uma nova aliança. Deus havia feito uma aliança com Israel ao pé do Sinai, depois que Moisés erigiu o tabernáculo, que representa Cristo. Ele também faz o primeiro sacrifício e pega o sangue desse sacrifício e esparge sobre todos os filhos de Israel que estavam ali reunidos e sobre o livro da lei, e ali a nova aliança foi sacramentada com Deus e o seu povo. Só que lá em Jeremias capítulo 31, versículo 33 e 34, bem como em Ezequiel 36, 26, nós vemos que Deus não estava satisfeito com aquela aliança. Ele diz que faria uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não como a aliança que ele havia feito com os filhos de Israel quando eles ainda estavam no Egito. Porque aquela aliança eles invalidaram por causa dos seus pecados e da sua obstinação contra Deus. E então Deus prometeu fazer uma nova aliança em que ele escreveria as suas palavras não mais em pedras, mas nos corações dos israelitas. Que ele introduziria as suas palavras nos seus corações e escreveria, esculpiria a sua lei no interior de cada um do seu povo, e que ele colocaria o seu espírito no coração do seu povo, para que o seu povo fosse obediente à sua palavra e cumprisse tudo aquilo que ele havia determinado. E esta nova aliança agora se cumpre na pessoa de Jesus Cristo. Então nós entendemos que esta nova aliança, também chamada de Novo Testamento, é um Novo Testamento no sangue de Jesus. Quando ele celebra a ceia com os discípulos, ele diz, levantando o cálice, ele diz: este cálice simboliza um novo testamento no meu sangue. Fazer isto em memória de mim, porque todas as vezes que vocês comerem desse pão e que vocês beberem deste cálice, vocês estarão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Então, o Novo Testamento, ele nada mais é do que a comemoração e a lembrança fiel de todos os registros da vida, da obra, dos milagres, da morte, da ressurreição e da ascensão de Jesus, e também o anúncio de que depois de cumprido todas as coisas nos céus, ele voltará a esta terra para buscar o seu povo prometido e levar para estar com ele. Então, o Novo Testamento nos traz, em detalhes, todos estes acontecimentos. E aqui no comentário, a introdução, diz que a lei, os salmos e os profetas um dia manifestaram discretamente um Cristo encoberto por sombras e mistérios, mas que esse Novo Testamento veio como um farol para lançar luz a tudo aquilo que estava escrito no Velho Testamento, de modo que nós tivéssemos agora uma visão clara do plano de Deus para a salvação da humanidade. E começando aqui no nosso capítulo, nosso tópico 1, nós vamos falar a respeito de Cristo nos 4 evangelhos. E nós temos que entender que 3 evangélicos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de evangelhos sinóticos por causa da semelhança e proximidade das narrativas. E cada um desses evangelistas vai repetir muitos dos acontecimentos que estão registrados uns nos outros, mostrando que realmente há uma sintonia nos escritos desses evangelistas, muito embora eles não tenham sentado juntos para organizar as ideias e dizer o que gostaria de colocar nas linhas do papel ali para demonstrar as obras e os milagres que Jesus realizou. O Evangelho de João é diferente de
todos esses evangelistas. Mas vamos primeiro ao evangelista Mateus. O evangelista Mateus, ele foi escrito para os judeus de língua grega para mostrar que Jesus Cristo é o Messias prometido. E ele começa fazendo isso desde a genealogia de Jesus, em que ele mostra nessa genealogia a pessoa de Abraão e também de Davi, mostrando que Jesus é o descendente de Abraão, através do qual seriam benditas todas as nações da terra, e também mostrando que Jesus é o legítimo descendente que viria para assentar-se no trono de Davi, para ser, então, um representante da linhagem davídica, cumprindo todas as fiéis misericórdias de Deus prometidas a Davi, de que jamais faltaria um descendente no seu trono para governar o seu povo. Mateus apresenta Jesus como um rei, cumprindo todas as profecias davídicas no Velho Testamento, e também como um mestre cujo sermão da montanha torna-se a espinha dorsal, né, de toda a ética cristã, de tudo, mostrando como nós devemos desenvolver nosso relacionamento com Deus e também o nosso relacionamento com o nosso próximo. O Evangelho de Marcos, de alguma forma, ele frustra as expectativas do povo judeu que aguardava um Messias guerreiro, e esse Messias guerreiro ele veio como servo humilde, nem genealogia ele tinha, porque ele veio para dar a sua vida e para morrer em prol da humanidade. Esse Messias que veio na pessoa de Jesus, ele veio para cumprir toda a simbologia dos sacrifícios judaicos e para provar que era ele mesmo o Messias prometido que viria para morrer em prol de toda a humanidade, para através da sua morte e sacrifício vicário, e vicário significa substitutivo, que ele viesse como substituição para morrer em prol de toda a humanidade. Já o Evangelho de Lucas apresenta Jesus como um homem justo, como o verdadeiro Deus e também verdadeiro homem, como aquele que veio para que através da sua justiça ele justificasse aos pecadores, pudesse interceder por eles, ser o último representante da raça humana e, através da sua justiça, livrar os homens da condenação do inferno. Lá no capítulo 24, versículo 44, Jesus comprova tudo isso ao dizer para os dois discípulos no caminho de Emaús, abrindo-lhes as Escrituras, que tudo aquilo que estava escrito na lei de Moisés, nos Salmos e nos profetas, remetiam-se diretamente à sua pessoa como o enviado de Deus e prometido para salvar o seu povo dos seus pecados. O Evangelho de João vai numa linha diferente dos três evangelistas sinóticos. O evangelista João, ele tem a preocupação de provar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e de apresentar os principais discursos de Jesus para o povo judeu. Ele veio para mostrar que Jesus era o pão da vida, que Jesus era a luz do mundo, que Jesus era a porta, o bom pastor e aquele que veio como Filho de Deus para salvar o seu povo e para redimir toda a humanidade através do seu sangue, dando o direito de serem chamados filhos de Deus àqueles que o aceitarem pela fé. E lá no capítulo 20, versículo 31 do Evangelho de João, o evangelista João diz que todos os escritos e também os milagres que foram realizados por Jesus foi para provar que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Então ele vem para nos mostrar a natureza teantrópica de Jesus como Filho de Deus, como verdadeiro Deus, como verdadeiro homem, como aquele que veio em carne, né, para habitar entre nós, para armar aqui o seu tabernáculo e para estar conosco, religando-nos novamente a Deus através do sacrifício do seu corpo. Aqui no tópico 1.2 fala da autoridade do ensino de Jesus. Então, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João nos mostram que Jesus tinha uma autoridade especial, uma autoridade superior à palavra dos profetas, porque os profetas eles não tinham a palavra de Deus em si dentro de seus corações, mas a palavra de Deus vinha até eles, era comunicada ao coração deles e eles transmitiam essa palavra ao povo de Israel. Eles diziam, assim diz o Senhor dos Exércitos.
A palavra não estava armazenada diretamente no coração deles, para que eles pudessem dizer a todo momento, como bem quisesse, a mensagem de Deus às famílias e às tribos de Israel. Mas a palavra de Deus vinha a eles através da inspiração do Espírito Santo, e quando esta palavra vinha, eles não diziam no seu próprio nome, eles diziam assim diz o Senhor. A autoridade dos escribas e fariseus também estava baseada na cadeira de Moisés, na continuidade do ensino mosaico e também na observância rígida da lei de Moisés. E nós vamos ver ali então que Jesus, ele não apresenta a sua palavra como se fosse mais um profeta em si apenas dizendo, mas ele se revela como a verdadeira palavra de Deus e aquele por meio de quem todas as coisas têm o seu fiel cumprimento. E as palavras de Jesus ali, as autoridades dos judeus, como eu disse, baseavam-se na cadeira de Moisés e também na tradição dos anciãos. Enquanto Jesus dizia, eu, porém, vos digo. Quando ele diz eu, porém, vos digo, ele não está dizendo, veio a mim a palavra do Senhor. Ele não estava dizendo, segundo a tradição dos anciãos, eu vos digo isso. Não, ele disse, eu, porém, vos digo. Ele não estava se apresentando como aquele que iria revelar a palavra de Deus. Mas Jesus estava se apresentando nos 4 evangelhos como a palavra revelada, como aquele que detém o poder do verbo, o poder de manifestar a mensagem de Deus com poder e autoridade para o mundo. E os escritores dos evangelhos mostram que os líderes de Israel estavam preocupados e se viam como ameaçados pelo ensino de Jesus, porque Jesus, em seus ensinos, ele veio também para desmascarar a hipocrisia dos líderes judeus, que estavam mais preocupados com regras rígidas de purificação e com a aparência estética do que simplesmente com demonstrar um verdadeiro coração puro para com Deus. O coração, eles adoravam a Deus com seus lábios, mas o coração estava distante de Deus. E foi por isso que Jesus veio para mostrar que ele tinha a autoridade superior à dos escribas e fariseus, porque ele ensinava como quem tinha autoridade. Ele pregava e também vivia aquilo que ele pregava. Por isso ele dizia de tal maneira falar e de tal maneira proceder, mostrando que o verdadeiro testemunho, que a verdadeira mensagem deve também ser acompanhada, baseada pelo bom testemunho daquele que profere esta palavra. E os escribas e fariseus eram um mau exemplo para a sociedade judaica. Era um mau exemplo para o povo. Embora o povo estivesse em alta conta e acreditavam que de fato eles eram ministros de Deus, lá no capítulo 23 do Evangelho de Mateus, Jesus desmascara toda a hipocrisia das autoridades judaicas, mostrando que tudo aquilo que eles faziam era apenas com o fim de serem aplaudidos pelos homens e não para glorificar a Deus. O tópico 1.3 nos fala do impacto dos ensinamentos de Cristo à humanidade. Então, os ensinamentos de Cristo vieram, além de lançar luz a tudo aquilo que estava sendo revelado para os profetas, ele veio também para trazer uma reinterpretação, uma releitura da lei, sobretudo no que dizia respeito ao adultério, ao casamento do homem com a mulher, sobre como deveria ser o relacionamento de Israel com as demais nações, com os samaritanos, e, sobretudo, como o homem deveria se comportar diante de Deus. Então, os ensinos, as parábolas de Jesus, eles causavam um arrependimento profundo no coração daquelas pessoas que o ouviam. Jesus buscava mostrar ao povo um exame meticuloso dos seus próprios atos e também a ensinar o povo a amar os seus inimigos e também aos pobres e aos marginalizados de Israel, as mulheres, os escravos, os publicanos, os pecadores e as crianças não tinham muito valor para os líderes da religião judaica. E Jesus ele veio para mostrar o amor a essas classes marginalizadas, desprestigiadas e menosprezadas pela aristocracia judaica,
mostrando que este povo, que era considerado simples, pecadores, estavam muito mais próximos do reino de Deus, porque ouviam e creram no Evangelho, do que os escribas e fariseus, que eram detentores da cadeira de Moisés, mas que rejeitavam seus ensinos. Então, Jesus ele resume nos seus ensinos a lei, os 10 mandamentos e toda a lei de Moisés em duas únicas verdades, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo a si mesmo, ensinando que essa deve ser a espinha dorsal da ética cristã e que fazendo isso o homem estará mais próximo da salvação do que viver tentando cumprir todos os milimétricos passos da lei. Embora Jesus não tenha vindo para destruir a lei, mas para cumpri-la, ele veio para mostrar que ele era o único que tinha condições de cumprir a lei e de trazer uma reinterpretação a todo o rigor estético que a lei judaica apresentava, mostrando a simplicidade da mensagem de Deus e que ele seria de fato então aquele que viria para tirar o jugo do coração do povo e ensinar ao povo aquilo que era essencial e necessário para a salvação. Aqui no tópico 2 nós vemos o relato bíblico da morte de Jesus, os sinais de Cristo e a inveja dos seus opositores. Os milagres de Jesus credenciaram Jesus como Filho de Deus, demonstraram o poder de Jesus sobre a natureza, sobre os espíritos malignos, sobre as enfermidades, para demonstrar que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Jesus multiplicou pães e peixes, ele expulsou demônios, curou toda sorte de moléstia e de doença entre os povos, mas o interessante é que Jesus ele não fez nenhum desses milagres para o seu bel prazer. Ele não realizou nenhum milagre para provar a Satanás que era o Filho de Deus e nem para mostrar aos judeus que ele era o Messias prometido. Mas a intenção de Jesus em manifestar os seus milagres é para mostrar que Deus tinha trazido então uma nova esperança para Israel e para apontar também o caminho da vida eterna através da sua morte vicária. Os milagres de Jesus visavam tão somente mostrar o amor de Deus aos desfavorecidos e aos oprimidos de Israel, bem como anunciar a vinda do reino de Deus com grande poder e autoridade, e não para satisfazer a volúpia e o desejo dos curiosos. Jesus, ele dizia, esta geração pede um sinal do céu, mas nenhum sinal será dado a esta geração adúltera e descrente. Jesus, ele tem a preocupação de mostrar que ele veio como o maior profeta, como a maior autoridade desde o Velho Testamento. Nem Moisés fez os maiores milagres que Jesus fez. E os escribas e fariseus passaram a invejá-lo por causa dos grandes milagres que ele fazia e porque via que o povo tinha Jesus em alta conta e eles estavam perdendo campo, estavam perdendo prestígio na religião judaica, de modo que eles fizeram de tudo para matar Jesus. E aqui, no tópico 2.2, diz que Jesus Cristo foi morto pela presciência e conselho de Deus. Muitos estudiosos, como os teólogos liberais, por exemplo, dizem que a morte de Jesus foi uma fatalidade. Que a morte de Jesus ela foi uma tragédia dentro do ponto de vista político e religioso. Mas nós não podemos, como servos de Deus, acreditar que isso tenha sido uma tragédia, porque Jesus veio, na verdade, com o propósito de morrer por cada um de nós. Embora nós tenhamos a visão de que Jesus veio para assentar-se no trono de Davi, veio para ser o prometido descendente de Abraão, pelo qual Deus abençoaria todas as nações, que ele veio para realizar grandes milagres que chancelariam a sua autoridade e posição como Filho de Deus, mas o maior objetivo de Jesus ter vindo a este mundo foi ter morrido por nós para sacramentar e selar de uma vez por toda a redenção da humanidade através do sacrifício de si mesmo, quando ele se oferece voluntariamente a Deus no Monte Calvário. Então, a morte de Cristo não foi uma tragédia. Cristo ele não foi forçado a entregar a sua vida. Ele também não morreu como um mártir para deixar bons exemplos para nós, mas ele morreu como Filho de Deus e a morte de Cristo estava pré-ordenada nas Escrituras Sagradas
e se revela no último tempo, em que ele vem nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar aqueles que estavam escravizados às amarras da lei. Então Cristo ele vem não para morrer de uma forma trágica, não veio para morrer de uma forma fatalista, como ensinam muitas pessoas, que dizem que Jesus morreu mais por causa da intervenção política do que pela intervenção divina. Não, Jesus morreu porque estava determinado. Lá em 1 Pedro capítulo 1, do 18 ao 20, diz que não foi com prata e nem com ouro que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradição nós recebemos dos nossos pais, mas pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro santo e imaculado, que foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas revelado neste último tempo por amor a cada um de nós. Então, Jesus já havia, desde a eternidade, a intenção de Deus de mostrar que Jesus viria para morrer pelos nossos pecados. Então, Pedro, lá em Atos capítulo 2, versículo 23, diz que Jesus foi morto pela presciência e pelo determinado conselho de Deus. Que Deus usou as ações de todos os filhos de Israel e eles imaginavam que era eles que estavam entregando o Cristo para ser crucificado, mas ali Deus usando aquelas atitudes dos homens nocivas e ruins contra o seu próprio filho, a cegueira espiritual do filho de Israel, incitando o ciúme aos filhos de Israel para que por meio daquele momento ali em que acontece o julgamento de Cristo no tribunal de Herodes, Deus estava de fato entregando o Cristo pelo seu determinado conselho e presciência para que ele pudesse nos salvar. Então Pedro disse às multidões: não foram vocês que assassinaram Jesus. Jesus morreu porque ele mesmo quis morrer. Lá em Mateus 20, 28, Jesus disse que o Filho do Homem veio para buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. Que ele veio para entregar voluntariamente a sua vida para morrer por cada um de nós. Então a morte de Jesus foi de acordo com a vontade de Deus. No tópico 2.3 diz que ele foi morto e ressuscitou ao terceiro dia. Então Jesus foi crucificado fora dos muros de Jerusalém e nas cadeias montanhosas de Moriá, e ali Deus havia sacrificado o seu Isaque e proveio para si o cordeiro. Quando Abraão sobe com Isaque e este levando ali a lenha nos seus ombros, ele subiu no monte Moriá para oferecer Isaque em sacrifício a Deus, e Deus não aceita, não deixa que ele sacrifique o seu filho, porque a fé de Abraão demonstrou o cumprimento desse sacrifício. E Abraão, naquele momento, se torna um profeta de Deus, porque ele diz em Gênesis 22:8 que Deus proveria para si o cordeiro. O templo de Jerusalém, como eu disse na aula passada, foi construído em cima do monte de Moriá, onde séculos antes Abraão havia dito para Isaque que era Deus quem iria prover o verdadeiro cordeiro para o sacrifício. E ali nós vemos então que o Monte Moriá ele está nas cadeias montanhosas do Monte Sião, onde Deus disse que faria uma nova aliança com os filhos de Israel, não no Monte Sinai, mas no Monte Sião, e ali Cristo morre na cadeia montanhosa do Monte Sião, em Jerusalém, que foi edificada sobre este Monte Sião, nas cadeias montanhosas do Monte de Moriá, onde Abraão havia simbolicamente apresentado o seu filho em sacrifício para satisfazer a vontade de Deus. Deus ali então cumpre esta promessa, sacrificando ali o seu Isaque e mostrando que foi ele mesmo quem proveu o verdadeiro cordeiro para o sacrifício. E nós vemos ali então que Jesus ele foi morto e o corpo de Jesus foi colocado no sepulcro do José de Arimateia, para cumprir aquilo que estava escrito, dizendo que deram-lhe a sua sepultura com o rico e com os ricos ele foi enterrado na sua morte. Os evangelhos prosseguem contando como 3 dias depois os anjos removeram a pedra do túmulo, não para ajudar a Jesus sair, mas para mostrar que o túmulo já estava vazio. Então, cada evangelho nos dá um relato particular de como Jesus ressuscitou e apareceu vivo aos seus discípulos, dando provas irrefutáveis da sua ressurreição, e também como depois
pouco tempo depois, Jesus foi assunto aos céus e recebido diante à vista de todos os seus discípulos e recebido no céu diante dos anjos. E só que esse mesmo Cristo que subiu aos céus, ele também prometeu que um dia voltaria para estar com o seu povo. Lá em Mateus capítulo 28, ele diz que todo o poder agora lhe havia dado nos céus e na terra, que ele estaria todos os dias com seus discípulos até a consumação dos séculos, mas que ele não deixaria o seu povo órfão, mas que voltaria para o seu povo através do Espírito Santo, e também que ele estaria indo literalmente preparar morada nas mansões celestiais na casa do Pai, para que ele pudesse vir e buscar o seu povo, para que onde ele estivesse, o seu povo também estivesse com ele. Então agora nós vamos ver também Cristo nos Atos e também nas cartas apostólicas, né? A prova da ressurreição de Cristo nos Atos dos Apóstolos. Então, o livro dos Atos dos Apóstolos inicia com a ascensão de Cristo aos céus, com a descida do Espírito Santo, e ali nós vemos Estevão sendo o primeiro mártir que vai morrer em prol da pregação do evangelho genuíno de Jesus. E este mesmo Estevão agora tem a visão deste Cristo assentado ao lado de Deus nos céus, no trono, e ele ora a Jesus pedindo a Jesus para que naquele momento recebesse o seu Espírito. Então, Estevão foi o primeiro a testemunhar que Jesus estava vivo e ainda pede que Jesus não impute os pecados daquele povo que estava o apedrejando, mas que Jesus o recebesse nos céus, recebesse o seu Espírito. Paulo também foi testemunha da ressurreição de Jesus, porque Jesus aparece para Paulo ali no caminho de Damasco. Paulo ele não esteve entre os 12 apóstolos, ele também não acompanhou o ministério de Jesus, mas Jesus se revela a ele no caminho de Damasco e mostrou o quanto importava que Paulo sofresse pelo nome de Jesus e que ele anunciasse a redenção e a salvação aos gentios, enquanto Pedro estaria focado em anunciar o evangelho aos judeus. Paulo agora dedica-se inteiramente a expandir a mensagem aos judeus, e os judeus rejeitando a mensagem de Paulo, então ele vai e parte para os gentios, e em suas viagens missionárias ele parte por toda a Europa e algumas partes da Ásia, né, anunciando Jesus Cristo como o Filho de Deus, e finaliza então a sua carreira combatendo o seu bom combate em Roma, né, estando preso ali de onde ele escreve todas as suas cartas endereçadas às diversas igrejas, trazendo doutrinas importantíssimas e sedimentando que de fato Jesus Cristo era o Filho de Deus e que ele veio para cumprir as profecias messiânicas no Velho Testamento, que diziam respeito à sua morte, às suas obras, os seus milagres e à sua ressurreição. Então a mensagem de Atos é a afirmação de que Jesus Cristo foi morto, mas que ele ressuscitou ao terceiro dia dentre os mortos, segundo as Escrituras Sagradas, e que Jesus subiu aos céus com a promessa de voltar, e também que ele estaria, a partir daquele momento, instruindo a sua igreja a anunciar o Evangelho e a pregar a salvação no seu nome. O relato magistral das cartas apostólicas, aqui no tópico 3.2, nos mostra algo fundamental, que é como os apóstolos, a partir desse momento, entendem Jesus não só como aquele que veio para cumprir as profecias do Novo Testamento, mas que as cartas apostólicas se ocupam totalmente em mostrar todos os benefícios provenientes da morte de Jesus na cruz do Calvário e mostrando a profundidade da relação da igreja com Cristo, da relação da igreja como o corpo de Cristo, da relação da igreja como aquela que veio para anunciar, para ser uma relação de povo sacerdotal que veio para anunciar Jesus Cristo como o Filho de Deus e como aquele que deve, então, salvar a humanidade, redimindo-a de todos os seus pecados. Nas cartas do Novo Testamento, visam não só ratificar os acontecimentos históricos sobre a vida de Jesus relatadas nos evangelhos, como também no significado teológico de todo o seu sacrifício vicário, né? Algumas das afirmações teológicas feitas nas cartas de Paulo, nas cartas de Pedro, nas cartas do evangelista João, na carta de Tiago e também na carta aos Hebreus,
nos mostra de uma maneira maravilhosa que Cristo, ele já era pré-existente antes de vir a este mundo. Também nos fala do seu ser, a imagem de Deus, do seu papel como Criador e Redentor de todas as coisas e como Salvador da humanidade. Então, fica claro nas cartas apostólicas que eles têm a preocupação não só de apresentar Jesus como sendo um retrato fiel de tudo aquilo que foi registrado nos evangelhos, mas também de demonstrar a relação de Jesus como um filho de Deus e também de mostrar que é só em Cristo que nós podemos alcançar a salvação das nossas almas. Portanto, está claro em todo o Novo Testamento que Jesus realmente é o Filho de Deus, prometido desde os tempos eternos, mas revelado neste último tempo por amor a cada um de nós. O anúncio do Jesus escatológico. Aqui o Novo Testamento também nos anuncia um Jesus escatológico. Nos anuncia Jesus como o Rei, Jesus como o cumprimento das profecias sacrificiais do convênio, do pacto levítico, mas mostra Jesus também como aquele que traz uma visão escatológica do cumprimento de tudo aquilo que acontecerá na história a respeito da salvação e do desenvolvimento de toda a profecia que vai culminar na execução final de todos os propósitos e planos de Deus para a humanidade. E Jesus se coloca como o agente da escatologia. Ele se coloca como aquele que há de vir numa hora em que nenhum de nós saberemos. Na parábola das 10 virgens, na parábola dos talentos, na palavra dos servos, na parábola da figueira, Jesus ele se encarregou de mostrar profecias escatológicas narradas através de parábolas, mostrando-nos que ele, de fato, foi para o céu e que ele voltará para concretizar tudo aquilo que estava escrito a respeito dele, de como ele deveria assentar-se no trono de Davi aqui na terra e reinar, aqui até que ele ponha todos os inimigos debaixo dos seus pés. Então aqui na conclusão nós vamos ver que nesta lição nós vimos a história de Cristo como aquele que veio no Novo Testamento para cumprir tudo aquilo que a seu respeito estava escrito e determinado nas Escrituras Sagradas. Então, eu espero que eu tenha ajudado os nossos irmãos e eu espero que o nosso professor consiga transmitir para o nosso aluno que Cristo ele veio para cumprir as Escrituras, que ele veio para ser obediente à lei de Deus, que ele veio para morrer por cada um de nós e que ele promete um dia retornar para salvar o seu povo e levar o seu povo para o encontro de Deus no céu e ali estabelecer uma relação eterna conosco, uma aliança que jamais se acabará e que ele agora está como sumo sacerdote no céu, nos abençoando e trabalhando em prol de cada um de nós, como assistente de cada ser humano e como advogado de cada um de nós na presença de Deus nos céus. Então, bom estudo a cada um de vocês, eu tenho certeza que Deus vai te vos abençoar ricamente com esta aula em nome de Jesus.